Posse de caneta revólver. Qual crime configura? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Pessoal, no nosso bate-papo de hoje, a estrutura será a seguinte. Teremos um bate-papo, uma conversa com o nosso inscrito Hudson, que nos fez algumas perguntas sobre um tema, sobre uma matéria jornalística recente, e ele preparou algumas perguntas que iremos responder a seguir. Primeira pergunta do Hudson. Luiz, você viu o caso lá em Minas Gerais? O cara foi pego com uma caneta revólver, estilo os filmes do 007 e do Kingsman. Quando vi a matéria, fiquei na dúvida. Qual crime ele cometeu? Pois é, Hudson, parece coisa de filme, parece realmente coisa de filme, mas se você der um Google aí, você vai ver alguns casos, vários casos até, envolvendo posse de caneta revólver no nosso país. Fora do país também, claro, mas existem casos, inclusive recentes, como esse que você está colocando pra gente. E o caso, pessoal, que o Hudson está se referindo é um caso ocorrido em Governador Valadares, Minas Gerais, em que, em resumo, aconteceu o seguinte: uma mulher, ela noticiou à polícia que o companheiro dela havia a agredido e a ameaçado e que ele, inclusive, tinha armas em casa. A polícia foi até a casa desse indivíduo, do casal, no caso, e na casa a polícia encontrou arma de fogo, objetos para preparo, para fazer uma arma de fogo de modo artesanal, inclusive uma caneta revólver. E para não perdermos o foco desse vídeo, eu vou limitar a minha análise à posse da caneta revólver por esse indivíduo. Fechado? Então, em relação à posse da caneta revólver, temos aqui o crime de posse de arma de fogo de uso proibido. Esse crime tem pena de 4 a 12 anos de reclusão e está previsto no artigo 16, parágrafo 2º do Estatuto do Desarmamento. Vamos agora à segunda pergunta do Hudson. Mas, Luiz, de onde você tirou que uma caneta revólver é uma arma de fogo de uso proibido? Primeiro, para a gente responder a essa pergunta aqui do Hudson, nós temos que ter em mente o seguinte: o artigo 16, parágrafo 2º do Estatuto do Desarmamento, ele não nos diz quais armas de fogo são de uso proibido. E para eu completar e conseguir decifrar, decodificar e entender quais as armas de fogo são de uso proibido, eu vou ter que me valer do decreto presidencial mais recente que disciplina e regulamenta a matéria. Atualmente, o decreto 11.615 de 2023, ele regulamenta e nos diz quais são as armas de fogo de uso proibido. E no decreto, pessoal, é dito o seguinte, que é proibida a arma de fogo que ela é dissimulada, ou seja, aquela arma que parece ser inofensiva, mas que de forma dissimulada ela possui ali um poderio, ela possui um poder bélico, um poder de soltar, emitir projétil, bala. E nesse caso, você há de convir comigo que uma caneta, ela não tem essa ideia, esse propósito de ser usada para disparar uma bala. Não é o fim da caneta. Então, é um objeto que, embora pareça inofensivo, nesse caso, esse indivíduo, ele deu uma outra função para ela, tornando-a uma caneta revólver, e por isso, por ser uma arma de fogo dissimulada, ela é catalogada como uma arma de fogo de uso proibido. Vamos então à terceira pergunta que o Hudson fez pra gente. Luiz, mas vamos imaginar que essa caneta revólver não tivesse munição lá no caso envolvendo Governador Valadares, o caso lá de Minas Gerais. Mesmo assim, seria crime? Aqui, pessoal, eu quero trabalhar 2 cenários diferentes com vocês. Primeiro cenário: se essa caneta revólver ela estiver desmuniciada, mas, embora desmuniciada, ela seja apta a deflagrar, a disparar, a mandar bala, se ela tiver esse poder, esse funcionamento, teremos o crime configurado, independentemente de a caneta revólver estar desmuniciada ou não. E aqui a lógica é a seguinte: é que esse crime que estamos tratando, ele é classificado como um crime de perigo abstrato. E o que significa isso? Significa que a conduta aqui, ela é tão reprovável, ela tem um poder tão grande de gerar estrago, um abalo, que nesse caso o legislador, ele previu que
a conduta é tão perigosa que há um perigo intrínseco, inerente àquela conduta. Nesse sentido, estando municiada ou não estando municiada, tanto faz, o crime vai estar configurado, mas eu faço novamente essa ressalva que é muito importante, que é a seguinte: beleza, ela pode estar desmuniciada, no entanto, é essencial que ela tenha a capacidade de disparar, de ser acionada para deflagrar, para emitir uma bala, um projétil. Beleza? Esse é o primeiro cenário. Segundo cenário, se houver comprovação de que aquela caneta revólver, ela não tinha poder de disparar, se for comprovado pericialmente isso, então estaremos diante de um fato atípico. Ou seja, não haverá crime. Beleza? Então, provou que aquela caneta revólver, ela não tinha essa potencialidade lesiva, não haverá crime. A propósito, eu quero que vocês saibam o seguinte: esse crime, o crime de posse de arma de fogo de uso proibido, ele é catalogado como um crime hediondo. Vamos agora à próxima pergunta do Hudson. Luiz, nunca entendi essa questão de o crime ser hediondo ou não. Nesse caso de Minas Gerais, o cara não atirou com a caneta revólver, nem a usou para fazer o mal. Crime hediondo não se configura quando um delito ele é muito cruel? Vamos lá. Pessoal, o primeiro ponto essencial aqui é o seguinte: por força de ordem constitucional, foi criada a Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90. Quando houve essa ordem constitucional para ser criada essa Lei de Crimes Hediondos, a Constituição falou o seguinte: falou, legislador infraconstitucional, crie uma lei que dará um tratamento mais áspero a alguns crimes mais nocivos à sociedade. Mas eu, Constituição, diante da gravidade de 3 crimes para mim, eu já deixo claro para você que esses 3 crimes aqui, eles deverão ter um tratamento diferenciado, tal qual aquele que vai merecer o crime que você vai escolher, né? Os crimes que você vai catalogar como crimes hediondos. Então, a Constituição mandou o legislador infraconstitucional criar essa lei de crimes hediondos e já reservou, separou 3 crimes, por serem crimes muito sensíveis, para que haja um tratamento diferenciado para esses crimes, tal qual haverá em relação aos crimes hediondos. E quais são esses 3 crimes? O famoso TTT, pessoal: tráfico, tortura e terrorismo. No nosso país, adotamos o que é chamado de critério legal, ou seja, cabe ao Poder Legislativo estipular, catalogar, etiquetar quais crimes serão classificados como delitos hediondos. Ou seja, não cabe ao juiz olhar e falar, esse crime aqui ele é mais cruel, eu vou classificar. Não. O critério que no nosso país é adotado é o critério legal. O legislador infraconstitucional, no caso, o legislador ordinário, ele é o responsável por etiquetar quais crimes merecerão o tratamento de crime hediondo. Em outras palavras, para você saber se um crime ele é hediondo ou não, você vai ter que ir na Lei 8.072 de 90 e procurar ali na lei para ver se ela diz que aquele crime que você está procurando ali, se ele é ou não um crime hediondo. E aqui vou dar um exemplo extremo só para vocês entenderem. Vamos supor que 3 indivíduos, cada um com uma foice, esses 3 indivíduos, eles invadem a casa de uma idosa de 90 anos que tem comorbidade, eles invadem a casa, causam grande sofrimento psicológico à idosa, fazem várias e várias ameaças, usando aquela foice, inclusive. Ou seja, geram um grande abalo à idosa, roubam tudo o que tem naquela casa, levam tudo da idosa. E aí eu te pergunto, esse crime é hediondo? Você vai me falar, pô, Luiz, que cenário horroroso deve ser. Pessoal, nesse caso, o crime que estamos aqui é um crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, no caso, a foice e as foices. Também haverá agravantes, dentre elas a idade da vítima, maior de 60 anos, só que, veja bem, esse tipo de crime, ele não se encontra, eu repito, ele não se encontra previsto na lei de crimes hediondos, no caso, o roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Nesse caso, por mais asqueroso que seja esse comportamento, ele não será catalogado como um crime hediondo. E aqui em resumo, ou seja, para a gente fechar esse ponto, crime hediondo é aquele que se encontra na lei de crimes hediondos, que foi colocado ali
pelo legislador infraconstitucional, e temos também os crimes equiparados a crimes hediondos, que são aqueles crimes que, embora não sejam hediondos, têm um tratamento equiparado por ordem, por força da Constituição Federal. Vamos agora à última pergunta do Hudson. Luiz, você poderia falar rapidinho quais as consequências de um crime ser classificado como hediondo? Hudson, e pessoal, a lei de crimes hediondos é uma lei que foi modificada sensivelmente, seja pela questão legislativa, por força legislativa, mudanças legislativas, quanto por questões jurisprudenciais, por interpretação do Supremo Tribunal Federal. É uma lei que era mais gravosa, ela tinha um aspecto mais duro, e esse aspecto mais gravoso, mais duro, ele foi suavizado, abrandado, quer por força da legislação, quer por força de interpretação jurisprudencial, e aqui eu me reporto notadamente ao Supremo Tribunal Federal, aos entendimentos que foram sendo consolidados quanto a esta lei. Mas, de toda forma, é uma lei que traz tratamentos mais ásperos, mais gravosos em relação ao indivíduo, quer seja processado, investigado, condenado por um crime classificado como hediondo. E aqui, pessoal, eu não vou invadir aqui essa seara de forma profunda, porque não é o tema do nosso vídeo, senão iremos nos alongar demais. Mas eu quero listar para vocês aqui algumas características, alguns pontos importantes de o crime ser classificado como hediondo, o que isso pode trazer de mais severo para o crime. Então, o crime ser hediondo significa que ele é insuscetível, ou seja, não é cabível anistia, graça, nem indulto. E aí, esse ponto, né, esses três institutos, eu não vou entrar neles aqui para não ficar muito longo o vídeo, mas eu quero que vocês saibam que quando eu falo em anistia, graça, indulto, são institutos capazes de retirar, quer seja parcialmente, quer seja totalmente, os efeitos de uma condenação criminal. E são institutos que se encontram fora do poder judiciário, são aplicados extra-poder judiciário, ou seja, pelo legislativo ou pelo executivo, dependendo de cada instituto. Mas não vamos entrar aqui, senão o vídeo vai ficar muito, muito longo. Outro ponto de diferente aqui, que vai, enfim, criar um cenário mais árduo, mais duro para um crime classificado como hediondo, é que no caso do crime, de um crime ser hediondo, o tempo em que o indivíduo pode ficar preso provisoriamente numa investigação por este crime é bem maior do que o prazo comum padrão para um crime não hediondo. Outro ponto importante é que haverá influência de o crime ser hediondo para questões ligadas ao livramento condicional, à progressão de regime, e além do mais, o crime hediondo ele tem prioridade de tramitação. E o último ponto, eu estava esquecendo, mas vale a pena aqui pontuar, é a questão social, pessoal. De fato, um crime ser catalogado, classificado como hediondo tem um poderoso poder persuasivo, convenhamos, em relação à sensação que nós temos da gravidade daquele crime, da gravidade daquele comportamento. Então isso traz um efeito, traz um contraestímulo para o criminoso, ou deveria ao menos criar esse contraestímulo de quão grave é aquela conduta que ele cometeu. Bem, pessoal, esse é o tema do nosso vídeo de hoje, esse é o tema que eu queria conversar, trocar uma ideia com vocês nesta data. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo de fato contribuiu, gerou algum conhecimento que você não tinha, eu peço gentilmente para você deixar sua curtida no vídeo, compartilhar com os amigos, compartilhar com quem você acha que deveria saber a respeito disso, que você quer que reflita com você, inclusive, sobre o tema desse vídeo. E também, se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Esse ato é muito importante aqui, tanto para mim, como um ato de estímulo, né, a buscar novos conteúdos, novos vídeos, mas também para o algoritmo aqui, para que ele consiga impulsionar e levar o conhecimento, esse trabalho que, para mim, ele tem uma relevância muito grande para outras pessoas. Então é isso. Muito obrigado por ficar comigo aqui até o fim e eu te vejo em breve. Até!